Olá pessoal, aqui é o Stanley do canal Stanley Amarante e hoje vim trazer para vocês mais um vídeo de primeiras impressões dos animes da temporada de janeiro de 2022. Hoje vim trazer para vocês In The Land of Leadale. Mas antes lembro vocês de deixarem um like, se inscreverem no canal e compartilhar o vídeo com pessoas que vocês acham que pode gostar. Lembrando que aqui no canal a gente traz vídeos relacionados a animações e algumas outras coisas de entretenimento que eu planejo trazer, livros, reviews de livros e também review e unboxings, também análise de coisas tecnológicas que vem trazendo aí do meu uso pessoal, que eu acho que pode ser interessante para outras pessoas. Voltando ao assunto do nosso vídeo, In The Land of Leadale, ou Leadale no Daeshi Nite, que é o nome japonês, uma animação dessa temporada e traz ali os gêneros de aventura, fantasia e isekai. Juntou várias coisas que eu gosto, principalmente isekai e fantasia. Sou um fã, então sou meio suspeito para falar. Eu geralmente gosto, às vezes até de umas coisas que não são tão boas, mas esse não é o caso de Leadale, In The Land of Leadale traz aqui uma história onde, após um terrível acidente, Keina Kagami fica presa no sistema de suporte de vida, e a única distração que ela tem é o Leadale, que é um VRMMORPG, ou seja, um jogo de realidade virtual de múltiplos jogadores. E um dia o seu suporte de vida ele acaba sendo desligado e a Keina ela vem a falecer. Porém, ela acaba acordando encarnada dentro de Leadale, 200 anos no futuro do momento em que ela era jogadora. E agora, ela é uma meia-elfa chamada Keina, detentora de raras habilidades, de atributos que são extremamente apelões. Embora ela não conheça nenhum dos habitantes dessa nova era do mundo, pelo menos a princípio, dentre eles, aparentemente a gente vai descobrir depois que ela tem 3 filhos, e aí a gente vive o que parece ser, pelo menos no começo ali, uma aventura tranquila, cheia de risadas e também de lágrimas. Parece uma premissa assim muito comum, de isekai e de fantasia até no geral. Porém, essa foi uma das histórias que me surpreendeu. Eu fui assim esperando uma coisa legalzinha, mas eu acabei gostando bastante do background do mundo que eles criaram, Então a gente tem primeiro esse mistério do que aconteceu nesse intervalo de 200 anos, E o que aconteceu com os outros jogadores que estavam no jogo. A gente inclusive vai descobrindo que ela não é a única jogadora que foi ali transportada para o jogo e que aparentemente está presa lá. Essa é uma premissa que eu vi pela primeira vez com Sword Art Online, de pessoas que ficam presas no jogo. Aqui parece ser um esquema um pouco diferente. A gente ainda não sabe o que aconteceu, Eu já estou no episódio 8 ou 9, se eu não me engano. Até agora continua o mistério, A Keina, surpreendentemente, parece estar bem tranquila, e isso pode ser justificado pelo próprio estado que ela estava em vida, no mundo real anterior dela. Ela era uma pessoa doente, presa em aparelhos, então meio que para ela, Leadale pode até parecer mais real do que a vida anterior dela, para alguém na condição que ela estava. Ele é um anime que foi criado pelo autor Cis, e o diretor da animação é Yuji Yanase, O estúdio é o Mahou Film. Eu ouvi pouco falar desse estúdio, eu lembro de algumas coisinhas que foram dele, mas nenhum grande exemplo assim, então não conheço muito o trabalho do estúdio. Mas pelo que eles vêm entregando até agora, e já entrando na análise técnica um pouco, ele está mostrando uma qualidade de razoável para boa. Não é nada incrível, mas assim, você não vai se incomodar com a animação. Embora eu admita que nas lutas parece um pouco fraco, tem muito quadro estático que podia ser mais bem animado. Mas é um anime que a gente percebe logo de cara que o orçamento não é um orçamento tão grande. Claramente não tá no nível ali de My Dress Up Darling. É uma coisa que tá no nível de orçamento claramente ali bem mais baixo. E também é um estúdio que não tem tanto renome assim. Então já seria de se esperar. A classificação indicativa é de 14 anos, Então, como eu disse, a animação ela é normal, ela é ok. Nada incrível, mas também não é uma animação que você vai virar e vai falar que tá ruim. Embora, igual eu falei, eu senti realmente falta de animação nas lutas, nos confrontos. Porque é aventura, então tem bastante luta, só que é uma coisa que tem um bocadinho de quadro estático que eu preferia que não tivesse. Com relação à questão da trilha sonora, é uma trilha sonora normal, ok? Não chama nenhuma atenção, praticamente. Ela sabe até dar os climinhas, mas assim, é ok. Não vou me estender muito, não acho que tenha muito o que comentar, pelo menos até o momento. Não teve nada que eu assim, que legal. Não teve, em termos de trilha sonora. Com relação aos personagens, tem personagem bastante clichê aqui na história, só que são uns clichês engraçados. Eu particularmente acho muita graça,
A própria personalidade da Keina é engraçada, ela é bem carismática, né? Ela é aquela típica pessoa que é toda boazinha, mas por dentro ela é meio monstruosa. Você vê isso muito na relação dela com os filhos. Ela é aquela pessoa que meio que tem uma espécie de dupla personalidade. Ela muda muito rápido de personalidade. Ela não é necessariamente uma pessoa incoerente ou maluca. Ela é bem racional. Ela é aquele tipo de pessoa que gosta de parecer boazinha, tranquila e tal, mas ela é um pouco cabeça quente. E ela realmente é uma personagem que eu gostei muito, eu simpatizei muito com ela logo de cara, assim, logo no começo. Admito que no começo eu estranhei um pouco a falta de preocupação dela quando ela acordou ali do nada. Não ficou muito claro as informações com relação ao passado dela. A personagem não é colocada ao longo da história para pensar muito sobre isso, né? Mas ela é uma personagem interessante. Como eu disse, ela chama a atenção e ela faz as coisas de forma inusitada. Ao mesmo tempo, ela percebe a seriedade da situação, então eles conseguem dar um peso ali para a própria experiência dela nesse mundo do jogo, que aparentemente não é mais jogo, pelo menos não para ela. Embora a lógica do mundo ainda funcione como se fosse um jogo para ela. Ela consegue usar ferramentas que ela usava enquanto era um jogo. Mas parece que isso só funciona para os jogadores. Pelo menos até o momento, pelo que a gente pôde ver. Tem outros personagens bons, né? Os filhos dela também são personagens interessantes, embora um pouco caricatos. Principalmente os dois filhos elfos dela, que afinal ela tá encarnada como uma elfa, né? E ela tem um outro filho adotivo, que é um anão, que é um dos meus personagens que eu mais gosto. Ele parece o personagem mais razoável até agora, dos que aparecem com mais frequência. E tem também alguns outros personagens menores que chamam a atenção em arcos específicos, assim como outros jogadores. Tem os Guardiões da Torre, todos eles têm uma personalidade meio bizarra, assim, e que, pelo que eu vi, parece que lembram muito o que eram os donos, né, os jogadores, assim, parceiros da Keina no jogo, 200 anos antes dentro da história do mundo do jogo. Então a Keina, eu acho que ela consegue levar bem a história como protagonista. E tem outros personagens interessantes que vão te tirar algumas risadas, principalmente, porque eles são engraçados. Eu acho que esse é o ponto forte dos personagens da história no geral. E também a gente tem a questão do roteiro, né? Que é um roteiro que pega um pouco de Slice of Life. Eu, inclusive, fico surpreso de não estar nos gêneros que a história puxa. Mas tem um pouquinho de Slice of Life da gente ver ali o cotidiano da vida da Keina e como ela faz de forma surpreendente para os outros, né? Por causa das grandes habilidades apelonas que ela tem. Então ela faz coisas que são extremamente grandiosas e complexas, como se não fosse nada. E ver a reação das pessoas, na verdade isso é sempre bom em história de personagens apelões, ver a reação das pessoas a personagens apelões fazendo coisas que parecem absurdas pra eles, mas que pro personagem apelão é tipo, isso aqui é fácil pra mim. É o tipo de reação que me satisfaz, então eu costumo gostar desse tipo de história. E ver a interação da Keina com os personagens é bem divertido, né? Talvez uma história de mais ânimo leve que eu peguei essa temporada. Tem também uma outra que tá no mesmo nível, talvez até um pouco mais engraçada do que essa de Lydale, mas essa aqui, ela é good vibes, né? Eu diria. Embora tenha umas situações um pouco dramáticas nela, mas elas são mais pontuais. Então eu realmente tô gostando de Lydale, ele é um dos meus favoritos nessa temporada, junto com My Dress Up Darling e umas outras que eu vou falar depois aqui. Embora tenha animação meio ok. Então minha experiência com Lydale foi boa, né? A história já me pegou, me deixou interessado. Teve algumas coisas que meio quase esbarrou na minha suspensão de descrença, mas depois eu fui tancando e fui entrando no clima da história e fluiu muito bem pra mim, por já ser talvez o tipo de história que eu goste, me chamou muita atenção. Então, mesmo que ela deixe a desejar em alguns aspectos, principalmente técnicos, a história me pareceu muito interessante e eu fico muito curioso com relação ao passado. Eu acho que eles estão mostrando muito pouco, não sei se vão mostrar à frente. Eu até fiquei com vontade de ir atrás da história original, light novel mangá, mas não tem em português e eu admito que eu fiquei meio com preguiça de ler em inglês. Eu até, por exemplo, tem uma outra que eu vou trazer pra vocês depois que eu fui atrás em inglês, porque a própria lógica da história me interessou particularmente. Lydale eu acabei desistindo, assim, né? Então não fui me aprofundar na história original, até porque eu já tô lendo outras coisas, eu continuo lendo outras coisas. Talvez quando eu tiver um tempo mais pro futuro, quando acabar a primeira temporada, pode ser que eu anime de correr atrás do original e ler em inglês. Eu não tô muito afim de fazer esse esforço agora. Mas tô gostando, acho que dá pra esperar muita coisa boa. Pra quem gosta de fantasia, de isekai, é uma história que eu acho que vai dar um respirozinho. Ela tá ali dentro do clichê, mas igual eu falei, é um clichê porque é uma coisa que é legal, tem muita gente que gosta. Então pra quem gosta, vai ser bom, vai ser um isekai bacana. Mas não é nada incrível, pelo menos não até o momento, né? Não teve nada assim que eu faço, caraca, muito bom, muito bom.
mas tá legal, tá ok. E tá sendo um dos meus favoritos, é um que eu assisto e relaxo, basicamente. Lembro vocês aí de deixar o like, compartilhar com pessoas que vocês acham que possam gostar e se inscrever no canal. Né? Ativem aí o sininho para receber as notificações e logo logo vou trazer aí mais para vocês. Lembro também que deixo o link aí para assistir na Crunchyroll de forma gratuita a animação, né, por meios oficiais. É isso aí, pessoal, e até o próximo vídeo.